Vamos ler nessa noite Efésios capítulo 6, abra na sua Bíblia, só do versículo 1 até o versículo 4, glória a Deus, aleluia. Então, depois de ler esses 4 versículos, vamos levantar ao Senhor nossas orações. Efésios 6, de 1 a 4, de 1 a 4, leiamos juntos. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Glória a Deus. O início do capítulo de número 6 de Efésios, ele traz esse tema aí, que você está vendo agora no slide, repita depois de mim: ministério familiar. Aleluia. Existem algumas realidades que nós aprendemos na palavra de Deus, verdades bíblicas, e dentre elas a verdade da doutrina bíblica da eleição, onde, como tantos outros textos, nós temos Efésios 1:4, onde a palavra de Deus diz que Deus escolheu em Cristo, elegeu, fez uma eleição, escolheu em Cristo, antes da fundação do mundo, aqueles que Ele quis que fossem santos e irrepreensíveis diante dEle. É escolha de Deus, não é escolha do homem. Jesus disse: não fostes vós que me escolhestes, mas eu é quem vos escolhi a vós outros. Aleluia. Muito bem, isso traz duas coisas importantes. Primeira, que essa realidade pode atingir famílias inteiras no seguinte sentido: que Deus pode ter escolhido uma ou mais pessoas de uma mesma família para serem salvas, mas as outras dessa mesma família não serão. Isso acontece com muitas famílias, viu, irmãos? Com muitas famílias. Falando, por exemplo, de casais, Jesus disse que quando Ele voltar, 2 estarão numa cama, um será tirado, outro será deixado. Jesus também disse: eu não vim trazer paz à terra, eu vim trazer a espada. A espada é a palavra, a espada do Espírito. E por minha causa estarão divididos dentro de uma mesma casa, filho contra pai, pai contra filho, filha contra mãe, mãe contra filha, e assim por diante. Parente contra parente. Por que essa divisão? Porque uns serão convertidos e os que não forem convertidos não vão mais gostar deles. Os convertidos vão gostar de todos, porque Jesus traz amor aos nossos corações, mas eles não vão gostar do nosso Deus, porque eles não têm a mesma conversão. Então, famílias divididas, isso é uma realidade terrível que pode atravancar um bom ministério familiar. Mas a outra realidade pode ser, isso também acontece, é grande bênção, é grande graça, quando todos os membros de uma mesma família são eleitos. Aí não há divisão, são todos eleitos. Então, dentro desta casa, o ministério familiar vai fluir bem. Aleluia. Família, de todas as formas,
É um tremendo e poderoso ministério que Deus colocou em nossas mãos. Constituir família é um ministério tremendamente poderoso. Constituir família é um ministério. Quando a gente fala em ministério, você pensa pregando para multidões, ou sei lá o que mais, ou sei lá, fazendo um grande ministério aí no mundo, atraindo multidões. Não. O grandioso investimento de Deus está na família, no ministério familiar. O saudoso pastor Billy Graham faleceu alguns anos atrás, trabalhou muito como evangelizador, evangelizando dentro da sua nação, Estados Unidos, e fora dela também, em muitos outros lugares. Esteve aqui no Brasil algumas vezes, superlotou o Maracanã, no Rio de Janeiro, muita gente ali, ele pregando e alguém traduzindo. Billy Graham, ele, depois de que ficou mais velho, ficou doente, não pôde mais viajar por causa da idade, ele montou uma equipe só nos Estados Unidos, porque ele esteve por várias vezes, ele esteve em todos os estados dos Estados Unidos, fazendo cruzadas evangelísticas. Então, quando ele ficou velho, doente, não podia mais estar viajando, ele montou uma equipe na casa dele e mandou essa equipe viajar para fazer uma pesquisa em todos os estados dos Estados Unidos. Porque ele tinha filmagens, filmagens de videocassete naquela época, filmagens de todas aquelas cruzadas que ele fez, e em todas as cruzadas que ele fazia, no final, ele convidava as pessoas que estão crendo em Jesus, se convertendo naquele dia, viessem à frente, e multidões vinham à frente e oravam ali com ele. Era uma coisa linda, maravilhosa, uma comoção, coisa bonita de se ver, de se ouvir. Eu vi muitas, é emocionante, maravilhoso. Mas aí o Billy Graham, velho já, idoso e doente, ele mandou uma equipe de pesquisar a todos os Estados Unidos, aonde que estavam aquelas pessoas que vieram à frente, em todas as cruzadas que ele fez. Cadê aquela multidão? Aonde eles estão? Eles estão em igrejas? Eles estão perseverando aí em igrejas? Aí ele mandou fazer uma campanha, assim, uma campanha de pesquisa, e a equipe dele saiu por todos os estados dos Estados Unidos. Isso ele contou, eu vi ele contando pessoalmente, na década de 80, quando eu estava fazendo um congresso evangelístico, um congresso de evangelização, no estádio do Morumbi, em São Paulo. Eu ainda não era casado, e estava ali uma grande multidão de pessoas que trabalhavam com evangelização. Eu era uma delas, e nós trabalhávamos numa associação montada por um pastor norte-americano que também já faleceu, pastor Bill Bright. Ele tinha uma cruzada estudantil e profissional para Cristo, para formar estudantes nas faculdades que fossem evangelizadores, evangelizando nas faculdades, e profissionais que evangelizassem nos seus locais de trabalho. Então, a cruzada estudantil e profissional para Cristo. E esses evangelizadores ali estávamos todos ali reunidos no estádio do Morumbi, e pegaram uma lona lá imensa, uma lona imensa, branca, foi pela primeira vez a gente assistir uma videoconferência. Olha, não tinha celular, não tinha nada dessa tecnologia que tem hoje, não tinha rede social, não tinha nada disso. Era uma tremenda de uma novidade, uma videoconferência. E aí lá à noite, um dia de noite, depois de louvarmos a Deus, louvar, cantar, orar, ter uma palavra, aí ligaram o telão, e o pastor reverendo Billy Graham apareceu lá no telão, na casa dele, nos Estados Unidos,
sentado numa cadeira, no jardim da casa dele, para falar para nós sobre evangelização, e ele contou essa história. Né? É uma coisa tão tremenda que eu fico emocionado, porque todo mundo chorava enquanto ele falava lá. Que coisa maravilhosa, é um homem verdadeiramente de Deus. Então ele contou essa história, que mandou esses pesquisadores pesquisar. Cadê o povo que eu evangelizei aqui nessa nação? Eles estão em igrejas? Eles realmente se converteram? Eles estão em igrejas? E aí, quando ele contou para nós, né, a equipe já tinha voltado e ele estava com todos os resultados na mão. Ele mostrou para nós na mão dele os resultados. E ele falou assim que das muitas cruzadas que ele fez, estavam nas igrejas 0,0010%. Estavam nas igrejas. Cruzadas maravilhosas. Mas ele mandou os pesquisadores pesquisarem em todas as igrejas norte-americanas, né? Qual era o fator que mais trazia pessoas para Cristo e para as igrejas? Aí eles pesquisaram e descobriram que o maior fator que traz as pessoas para Cristo e mantém as pessoas fiéis nas igrejas é a família. É a família. Tinha lá 5 coisas. As cruzadas dele ficou em 5º lugar. E em 1º lugar ficou a família. É família. Pai, mãe e filhos. A maior massa, a maior ligadura de pessoas que Deus mantém e edifica dentro de congregações, dentro de igrejas. Aí ele estava falando para nós: vocês querem pregar? Então, em primeiro lugar, pregue para os seus, pregue para a sua casa, pregue para a sua família. Temos Antigo e Novo Testamento, 2 testemunhos. Antigo Testamento, o testemunho de Josué dizendo: eu e minha casa serviremos o Senhor. Novo Testamento, Paulo pregando ao carcereiro de Filipos, da cidade de Filipos: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Glória a Deus. O ministério familiar, ele é muito importante, irmãos. Você não precisa pensar em fazer grandes coisas. Se você edificar uma família de Deus, diante de Deus, você está fazendo uma grande coisa. Aleluia. Aleluia. A igreja é uma família de famílias, porque Deus é que instituiu a família, Deus é que instituiu o casamento, Deus é que mandou se multiplicarem, terem filhos, constituir família. O diabo odeia a família, porque é coisa de Deus, e o diabo odeia tudo que é de Deus. Mas não é família assim, só no sentido, porque é o meu sangue. Não, amados. Nós temos que entender família, agora, família lavada no sangue de Jesus. É isso o ministério familiar. Porque o sangue da sua família não tem poder. É o sangue de Jesus que tem poder. O sangue da nossa família terrena é sangue sujo. Jesus é que lava esse sangue sujo com seu sangue puro. Por meio do Evangelho, por meio da palavra. Glória a Deus. E aí Deus faz grandes coisas nesse entremeio. Deus é pastor de famílias. Glória a Deus.
Famílias que servem a Deus, que adoram a Deus, que amam a Deus, que cultuam a Deus, que invocam a Deus. Famílias onde quem reina na casa é Jesus. Amém? Ministério familiar, esse grande tema que geralmente o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, se refere a esse tema no final de cada uma das suas epístolas. E aqui no caso, no final da epístola aos Efésios. Amém? O nosso tema de hoje tem um título principal, diga, responsabilidade paterna. Responsabilidade paterna aqui é responsabilidade dos pais, não só do pai. Fala paterna, fica parecendo só que é só do pai, né? O homem. Não, é do pai e da mãe. Responsabilidade dos pais. A responsabilidade dos pais, tá? Os pais têm uma responsabilidade primária e uma responsabilidade secundária. A responsabilidade secundária é colocar o pão de cada dia na mesa, é ser providentes, ser instrumentos da provisão de Deus para que nada falte aos seus filhos, é dar boa educação, formá-los numa profissão, ajudá-los a viver bem aqui e honestamente nessa terra. Essa é uma missão, essa é uma responsabilidade secundária. Importantíssima, mas secundária. A responsabilidade primária é formar os seus filhos aqui, na palavra de Deus. Essa é a responsabilidade paterna primária. Os pais são os primeiros pastores ordenados por Deus a seus filhos e terão que prestar contas desse ministério de formar os seus filhos na palavra de Deus. E o subtítulo, diga, disciplinar os filhos. Nós vamos ver que disciplinar os filhos, o verbo disciplinar tem a mesma raiz de discípulo. Os pais têm a responsabilidade de transformar seus filhos em discípulos de Jesus, em seguidores de Jesus, em imitadores de Jesus, em pessoas obedientes a Jesus. Aleluia. Isso é disciplinar os filhos. Ninguém indisciplinado estará no céu. Nenhum indisciplinado entrará no céu. O nosso Deus não é Deus de indisciplina, Ele é um Deus de disciplina. Aleluia? Muito bem. O nosso versículo chave, então, o nosso versículo principal de hoje é o versículo 4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Repitam. Esse é um versículo muito interessante, porque os filhos podem achar que esse versículo aqui é um versículo a favor deles. Olha aí, pai, não deixa eu ficar irado não, hein? Mãe, não deixa eu ficar irado não. Não provoca ira. Nós vamos entender o que ele realmente significa, tá bom? Acompanhe comigo aí no versículo, tá? E agora todos os textos bíblicos estarão aqui no versículo para lermos juntos. A exortação inicial deste versículo, que diz assim, né? E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, está escrita no texto grego original assim, e vós, pais, não irriteis os vossos filhos. No grego original não está escrito, não provoqueis vossos filhos a ira. No texto original está escrito,
Não irriteis os vossos filhos. É o verbo irritar. Não é o verbo irar, não é o verbo provocar, nem o verbo irar, é o verbo irritar. O verbo irritar, no grego original deste versículo, significa o seguinte, tem dois significados. E vós, pais, não deixeis vossos filhos com raiva. Raiva é coisa boa? Quando que raiva é coisa boa? Quando que raiva é coisa boa? Nunca. Nem nos cachorros. Por isso tem que vaciná-los contra a hidrofobia. Então, ou outra tradução alternativa do grego para o português seria: e vós, pais, não deixeis vossos filhos ressentidos. Ressentidos, que significa ressentidos, magoados, feridos. Não deixa eles ressentidos. Olha só, é um desafio, sabe? Educar filhos sem deixá-los com raiva, sem deixá-los magoados, sem deixá-los ressentidos. Vamos ver aqui, Um dos grandes desafios da constituição familiar é a educação dos filhos. Mesmo pais sábios e espirituais sofrerão as dificuldades dessa tarefa crucial. Quaisquer que sejam as situações da vida, ser pessoas e lidar com pessoas significa lidar com pecados e pecadores, pecados pessoais próprios e pecados alheios. Por quê? Romanos 3:23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Pais e filhos são pecadores. E também Davi, falando no Salmo 51, versículo 5, eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. É assim que todos viemos ao mundo, pais e filhos, viemos ao mundo em estado de pecado. Portanto, vamos entender isso aqui, Filhos são pessoas pecadoras que vieram ao mundo por meio de pais pecadores. O pecado é a causa de tantos elementos negativos na vida humana, nos sentimentos, nas reações e em tudo mais quanto ele influencia cada pessoa. Seres humanos são pessoas que desconhecem o que é ser alguém sem pecado e, portanto, sem tendências naturais que ele impetra naturalmente em cada vida. O pecado afeta os seres humanos em todas as áreas da vida, especialmente na área emocional, de onde procedem sentimentos como tédio, irritação, insatisfação, descontentamento, ira, nervosismo, impaciência, etc., porque a lista é longa, tá bom? Sentimentos dos quais, inconscientemente, todos procuram certas fugas nas falsas alegrias e nos falsos prazeres do mundo. A santificação das emoções é um enorme desafio para qualquer pessoa de Deus, sejam pais ou filhos. No caso dos pais, além de ter que lidar com a própria santificação, ainda tem a responsabilidade sobre a santificação dos seus filhos. Não irritar os filhos quando os filhos irritam os pais é muito difícil. Sim ou não? O pior é quando se cria ressentimento entre pais e filhos. Ressentimento que pode se prolongar para o resto da vida e gerar uma família emocionalmente travada, na qual ninguém se relaciona bem com ninguém por guardar raiva, mágoa, traumas emocionais, rancores
ou até mesmo um ódio tão consumado que pode levar ao parricídio ou matricídio. Olha que coisa grave. Parricídio é matar pai, matricídio matar mãe. E Paulo fala que isso é uma realidade no mundo. Aí em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 9, tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas. Que coisa, né, irmãos? Então, da onde vem alguém chegar no cúmulo do absurdo de matar os próprios pais? Nós temos exemplos disso aí no mundo. Temos exemplos disso aqui no Brasil. Pessoas que matam seus próprios pais, que foram instrumentos de Deus para trazê-los ao mundo. Isso procede da onde? Procede lá atrás, de maus relacionamentos. Se tem uma coisa, dentre tantas, que nós precisamos aprender com o Senhor aqui na palavra, é nos relacionar direito, uns com os outros, a começar de dentro de casa. Saber se relacionar. Muitos desistem e acabam não querendo mesmo se relacionar, e às vezes acabam até criando ódio a ponto de chegar a matar por causa desse ódio. Coisa diabólica. Muito bem. O apóstolo Paulo também escreveu que quanto mais se aproxima o fim dos tempos, o que acontece com os homens? 2 Timóteo 3:2, os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes. Duas coisas que tocam principalmente aqui aos filhos: a desobediência e a ingratidão. Tem pessoas que não reconhecem e não são gratas àqueles que fizeram por eles coisas boas, coisas necessárias, coisas que os mantiveram vivos, que lhes deram condição de vida. Mas não tem gratidão. E quando convivia com os pais, não tinha obediência. Isso é pecado. E isso é algo sério, e quanto mais o tempo vai se esgotando, pior o caráter da humanidade está ficando. Pior o caráter das pessoas está ficando, e está cada dia mais difícil constituir bem uma casa, constituir bem uma família, por causa disso. Se não se voltar plenamente para a palavra de Deus, vai ter muitas famílias fracassadas, como já tem hoje em dia. Continua. Um dos significados da exortação, e vós pais, não irriteis os vossos filhos, se refere a castigos injustos. Aqui Paulo se refere a isso. Pais, não irriteis vossos filhos com castigos injustos. Existem castigos justos, como os que o próprio Deus administra sobre seus filhos, de acordo com Hebreus capítulo 12, versículo 6, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Já pensou? Deus corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Ou seja, Deus corrige
a todos os seus filhos, porque nenhum incorrigível estará no céu. No céu entrarão pessoas que foram corrigidas pelo Pai. Aleluia. O Pai corrige. Hoje tem uma coisa muito devastadora que acontece no meio das famílias, que é os pais sonegarem correção aos filhos, pensando que não corrigindo-os, estão ganhando o afeto, a afeição deles. Não, vou ser legal com os meus filhos, não vou corrigir. Aí a palavra de Deus diz que esse filho entregue a si mesmo, sem ter ninguém que o corrija, vai ser um capeta. Depois não vai chorar. Aliás, vai chorar. Pelo que esse filho vai se tornar, se ficar sem correção. Deus não deixa seus filhos sem correção. A correção, ela é necessária. Aleluia. Agora vamos ver aqui, ó. Castigos injustos. Os castigos de Deus são justos. Castigos injustos podem ser castigos imerecidos. Quando os pais castigam equivocadamente a seus filhos por erros que eles não cometeram. Isso aqui é uma lástima quando pais pensam que os filhos cometeram um erro e eles não cometeram e são castigados pelo que não cometeram. É muito difícil depois curar isso. Castigos injustos também podem ser castigos ministrados por motivos justos. Ou seja, o filho merece, mas de forma errada, com raiva ou impaciência. Seu filho errou e você, nesse castigo, vai castigá-lo com raiva, vai castigá-lo com a sua ira. Está errado. Quaisquer desses dois tipos de castigo provocam a irritabilidade dos filhos, e quando pais assim agem, pecam e precisam se arrepender e se desculpar com seus filhos. Meu filho, eu te castiguei injustamente, me perdoa. Mas eu vou te castigar justamente ainda, pode esperar. Eu vou aprender. Tá? Castigos justos são castigos merecidos e ministrados sem ira, raiva ou impaciência. Por quê? Tiago 1:20. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Aplica isso agora aos pais. Ó. Assim, a ira dos pais não produz a justiça de Deus ou a santidade de Deus nos filhos. Eu já conheci muitos casos de pessoas que eu fui pregar o evangelho para elas, mas elas estavam endurecidas contra o evangelho, não queriam saber de Deus, porque Deus é Pai, e elas tinham traumas dos seus pais por castigos injustos. Quando pais castigam os filhos com castigos injustos, pode fechá-los para Deus, fechá-los para o evangelho, ao invés de conduzi-los ao evangelho. Isso acontece. Continua. Como então castigar com justiça os filhos quando merecem? E eles merecem. Esse é um grande desafio para os pais cristãos. O apóstolo Paulo respondeu a essa pergunta com a seguinte exortação, no mesmo versículo que nós temos aqui, ó. Repita depois de mim: criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Vocês? É assim que se faz com os filhos, tá? As palavras usadas por Paulo no texto grego de Efésios, aí nessa frase, foram, uma palavra grega aí, aprenda a falar grego, diga paideia.
Uma palavra que começa com pai e termina com ideia. Então, diga paideia. Essa palavra paideia é disciplina. Então, as palavras usadas foram paideia para disciplina e outra palavra grega, diga nutesia, para admoestação. Então, o versículo tem a palavra disciplina e a palavra admoestação. Disciplina, Paulo escreveu paideia, e admoestação ele escreveu nutesia. Paideia ou disciplina significa ensinamento, instrução. Paideia significa ensinamento, instrução. Eu esqueci de colocar uma outra aí, mas o Espírito Santo está me lembrando aqui agora, tá? Então, anote aí no cantinho aí, né? Ensinamento, instrução e treinamento. Treinamento foi a palavra que eu esqueci de colocar aí. Paideia também significa treinamento. A gente lembra da palavra treinamento no campo esportivo. Alguém que pratica algum esporte, para praticar bem esse esporte, ele precisa de treinamento, tem que treinar, ok? Olha, nós, por causa do pecado, nós seres humanos, nós temos dificuldade de obedecer e por isso temos que ser treinados na obediência. Deus nos treina na obediência. Nós temos que aprender a ensinar a palavra para os nossos filhos e treiná-los. Vamos ver se você vai conseguir obedecer. Eu vou te treinar aqui na obediência. Treinar os filhos. Paideia significa isso: ensinamento, instrução e também treinamento. A palavra discípulo procede de disciplina, tem a mesma raiz. Disciplina, discípulo, tem a mesma raiz. Se Jesus ordenou a sua igreja, em Mateus 28, 19 e 20, coloquei resumido, leiamos: fazei discípulos, ensinando-os a guardar tudo quanto eu vos tenho ordenado. Então, se Jesus ordenou isso à igreja, essa ordem é extensiva à educação que os pais têm diante de Deus, o dever de ministrar aos seus filhos. Colocando esse versículo então para os pais, leia comigo. Transforme os seus filhos em discípulos de Jesus, ensinando-os, disciplinando-os em toda a palavra de Deus. Aleluia. Responsabilidade principal dos pais. O Senhor te deu filhos e filhas para você transformar esses filhos e filhas em discípulos de Jesus. Seu filho chegar assim e falar: pai, eu estou seguindo uma pessoa aqui na internet. Não, senhor, você vai seguir Jesus. Não quero você seguindo ninguém na internet, eu quero que você siga Jesus. Essa pessoa da internet que você está seguindo aí não vai levar você para o céu, é Jesus que vai levar você para o céu. Ah, pai, eu estou aprendendo aqui com um digital influencer, um influencer digital. Não, eu não quero que você seja influenciado por ninguém aí, eu quero que você seja influenciado por Jesus. Eu quero que você seja influenciado por Jesus. Pai, eu quero ser igual aquele jogador. Mãe, eu quero ser igual aquela modelo. Eu quero ser igual aquela atriz. Eu quero ser igual aquela cantora. Como eu gosto daquela cantora. Não, isso aí é referencial errado. O seu referencial é Jesus. Você tem que querer ser como Jesus e como mais ninguém. Entendeu isso? Você tem que ser um discípulo de Jesus, um seguidor de Jesus, um imitador de Jesus. Ou então, eu nem te conheço, e Jesus vai dizer isso para você também.
apartai-vos de mim, porque não te conheço. Quem seguiu o mundo, quem seguiu o curso do mundo, quem seguiu as referências do mundo, quem seguiu ídolos do mundo, vai para onde eles foram, para onde eles também vão, para a eterna condenação. Para o céu só vai quem seguiu Jesus. Aleluia. Muito bem, então, missão primordial dos pais, responsabilidade principal dos pais, transformar seus filhos em discípulos de Jesus. E se não fizer isso, eles serão discípulos de Satanás. E você não vai poder fazer mais nada. Sério, não é? Então tá bom. Continua aí, ó. A forma prática de fazê-lo foi ordenada pelo próprio Deus em um dos textos mais antigos da Escritura, Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7, que Deus fala diretamente aos pais. Leiamos juntos. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Aleluia. De vez em quando eu falo com você esse versículo aqui, né? E eu vejo os pais assim, meu Deus, dá trabalho demais isso. De vez em quando eu falo com você esse versículo. Mas por esse versículo aqui, primeira coisa que tem que ter aqui um esclarecimento aqui com esse verbo inculcar, porque não foi esse verbo que foi escrito em hebraico. O verbo escrito em hebraico aqui é um verbo que não dá para traduzir numa palavra. Então eles acharam uma palavra, os tradutores, e colocaram aí inculcarás. Mas não é assim. O texto original seria assim, ó. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as repetirás várias vezes. Essa é a palavra hebraica, essa é a tradução literal do hebraico, tá? Que deveria estar em português. E tu as repetirás várias vezes, 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 repetirás várias vezes. Vai fazer o quê? É isso que Deus mandou. Essas palavras aqui, ó, essas palavras são essas aqui, ó. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as repetirás várias vezes, tá? Aos teus filhos. E você vai falar com os seus filhos pelo menos uma vez por semana sobre essas palavras, é isso? Bom, ao deitar e ao levantar, dá a ideia que é todos os dias. Início do dia, ao levantar, fim do dia, ao deitar. Falarás delas, ó, assentado em tua casa. Assentado em tua casa, então, assentado em tua casa é de manhã cedo ao levantar e logo à noite antes de deitar. É sentado em tua casa. E andando pelo caminho, é mostrando para os filhos, sob a lente da Escritura, como que o mundo é. Não esconda o que é o mundo dos seus filhos, mostre para eles, sob a luz da palavra. A palavra de Deus mostra que o mundo jaz no maligno, que as pessoas no mundo estão indo para o inferno,
que os amiguinhos e amiguinhas que você vai conhecer na escola, e você vai ficar simpatizando com eles, gostando deles por causa da aparência deles, por causa da conversinha deles, por causa das brincadeiras deles, porque você vai achar esse amiguinho muito alegre, essa amiguinha muito alegre, mas esse seu amiguinho e essa sua amiguinha estão indo para o inferno. E eu estou ensinando você o que os pais dos seus amiguinhos não ensinam para eles, o que os pais das suas amiguinhas não ensinam para elas. Eu estou ensinando para você, meu filho, minha filha, a palavra de Deus que vai te levar para o céu. Isso é andando pelo caminho. Andando pelo caminho é mostrando no mundo, aonde quer que esse filho vai ter que ir, mostrando para eles que ali a coisa é feia. Ele vai ter que chegar numa escola e estar numa sala de aula cheia de crianças ímpias. Porque vem de famílias ímpias. E o seu filho e filha não são ímpios. Eles têm que saber se comportar como gente de Deus nessas escolas. Desde a mais tenra idade, até cada grau que subir na escola, até a faculdade. E aí, viu a responsabilidade? Como fazer isso? Repetindo várias vezes, repetindo várias vezes, repetindo várias vezes. Amados, o diabo faz isso. O diabo faz isso. Ele repete as músicas, ele repete os filmes, ele repete as séries, ele repete os desenhos, ele repete os jogos, ele repete os heróis, ele repete tudo na cabeça dos seus filhos, e os seus filhos recebem essa repetição, e decoram, e sabem, e querem ser e fazer igual. Tira o que o diabo está ensinando o seu filho, e coloca o que Deus manda você ensinar. Porque se você não ensinar o seu filho, o diabo vai ensinar. Se você não ensinar a sua filha, o diabo vai ensinar. A tal ponto que você vai perder toda a autoridade de ensinar e não vai poder mais ensinar depois. Perdeu seu filho, perdeu sua filha. Para o diabo. Isso já não está acontecendo por aí? Já não está acontecendo por aí? Porque não observaram a palavra de Deus. A palavra de Deus é palavra de salvação. As palavras do mundo são de condenação. Os exemplos do mundo são de condenação. Só Jesus é salvação. Só Jesus é salvação. Só em Jesus a salvação. Só em Jesus a salvação. Aleluia. Muito bem. Isso aí foi sobre o paideia. Agora, sobre a nutecia. Nutecia ou admoestação procede do latim, um verbo no latim, admoestare. Eu não coloquei aqui o admoestare, mas literalmente, eu não coloquei aí não, coloquei só os significados. Mas literalmente, admoestar é dar uma sacudida. Já viu alguém dando uma sacudida em alguém? Pega nos ombros assim, ei, acorda. Isso é admoestação, dá uma sacudida. Os filhos têm que ser sacudidos lá no seu interior, pela palavra de Deus que os pais ensinam para eles. Isso é nutecia, isso é admoestação, que significa corrigir, confrontar, fazer ver e sentir o erro e consertar. Repita comigo aí, significa corrigir, confrontar, fazer ver e sentir o erro e consertar. É isso que tem que fazer com os filhos, isso é nutecia. Isso é admoestação. Admoestar significa não deixar a pessoa acomodada no próprio erro, porque assim ela acaba cauterizando a própria consciência
e passa a encarar o errado como se fosse certo e normal, tornando-se assim uma pessoa incorrigível e descartável, destinada à condenação eterna. Discípulos são pessoas ensináveis e corrigíveis. Se os pais percebem que seus filhos não recebem mais os seus ensinamentos e correções, chegarão à conclusão de que não há mais saída para eles. Seu destino é a condenação eterna, o lugar dos indisciplinados e incorrigíveis, conforme está escrito em Hebreus 12:8. Se estais sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Sabe por que o céu se chama casa do Pai? Porque só filhos entrarão. Só filhos e filhas entrarão. Para terminar então aqui, assim, a formação bíblica e cristã dos filhos é uma responsabilidade que repousa sobre os pais. Somente pais sábios e bem instruídos na palavra de Deus poderão cumprir a sua responsabilidade com um mínimo de erros possível. Porque pais erram. E vocês como pais também vão errar. Mas nós temos que diminuir esses erros e aumentar os acertos. E como se faz isso? Aprendendo a palavra. Eu estou aqui, fui colocado por Deus aqui para te ensinar. Venha aprender. E você vai saber como ensinar a outros, inclusive a sua própria casa. Em nome de Jesus.